Olá, eu sou Tânia Pulier, psicoterapeuta junguiana e assessora em espiritualidade, e no vídeo de hoje, que faz parte da série Elementos Terapêuticos na Catequese, nós vamos falar sobre o silêncio. É importante ressaltar que essa série ela não é somente para catequistas, mas também para todas as pessoas que se envolvem em processos de educação, seja educadores, educadoras e até mesmo pais, mães, madrinhas, padrinhos, todas as pessoas que desejam aprofundar nesses elementos que fazem bem para a alma e por isso ajudam na educação. Antes da gente continuar, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você ser avisado dos próximos e também você pode depois acessar os vídeos anteriores para vir fazendo este caminho conosco. Vamos lá? Quando eu me preparei para a Crisma, tinha lá meus 15 anos, de vez em quando a catequista promovia, bem de vez em quando, promovia momentos de um tempo de silêncio com a turma, conduzido, né? Era como uma oração conduzida, mas era uma espécie de... misturava uma meditação com uma contemplação, enfim, nos deixava a sós por um tempo ali com Jesus, no caso, né? E esses foram os momentos mais marcantes para mim. Claro, ainda talvez eu não possa dizer de um diálogo, uma experiência mais forte que eu vim a ter a graça de fazer depois, né, já universitária, através da comunidade Verbum Dei, que aí sim prezava bastante pelo silêncio, né, assim, os vários retiros de silêncio, o tempo inteiro desse processo muito profundo de encontro, mas eu lembro que desde já aquilo me tocava. Não é questão apenas de identificação com um estilo ou com um carisma. Claro que também tem isso, né? A minha espiritualidade acabou sendo, talvez por essas experiências, talvez pelo jeito de ser, talvez por ambas as coisas, muito conduzida pelo silêncio. Eu não consigo quando não tem silêncio, assim. Eu até posso às vezes gostar de me tocar por algumas músicas, gostar de algumas falas, mas eu tenho uma necessidade. Se não tiver um tempinho para aquilo cair, mais me agita do que eu posso sair mexida, mas eu saio com uma sede danada desse momento. Aí é uma identificação. Tem gente que se identifica muito mais com outro estilo de espiritualidade ou de processo de educação. Identificação é uma coisa. Agora, necessidade humana do silêncio é outra coisa. Por que é difícil, às vezes, para a gente reconhecer o silêncio como também uma sede da alma e uma necessidade humana? Porque dá medo. A gente foge do silêncio e a nossa sociedade nos promove fugir do silêncio. Porque no silêncio a gente tem a chance de conectar com o essencial. E o que a sociedade quer? Tudo menos o essencial, porque o essencial não custa. A gente não tem que pagar por ele, né? E o que a sociedade de consumo quer? Que a gente consuma, consuma, consuma. Então, não é interesse que a gente tenha essa conexão profunda. Aí promove o quê? Barulho o tempo inteiro. E esse barulho de fora se conecta com o nosso barulho de dentro, que também quer atrapalhar a chegar nessa esfera mais íntima. Curioso que o próprio Jung falava que a gente é só nesse silêncio, nessa estar a sós consigo mesmo, que é possível se conhecer. E nesse profundo a gente encontra o si mesmo. Encontra um chamado e um confronto, às vezes, por isso dá medo, com algo maior do que o que a gente costuma chamar de eu. Eu isso, eu quero isso, eu faço e aconteço, eu para cá, eu para lá, como se em mim, tem um professor do IGEP que fala isso, né? Como se em mim só morasse eu. E
nas outras, quando a gente dá tempo de poder fazer contato com o interior, e às vezes se a gente não dá tempo, esse interior ele vem de várias formas na nossa vida. Daí tantos sintomas, daí tantas reações abruptas, porque vai se manifestar de qualquer forma, o eu não controla, assim. Agora, quando a gente dá a oportunidade de olhar, até olhar para isso, falar, gente, mas essa dor de cabeça que não passa? E de repente começa a dialogar com aquilo, gente, mas onde que eu estava quando eu falei aquilo para aquela pessoa? Gente, mas eu fui tomada, né? Que raiva é essa que me tomou? E a gente poder ter contato, estou falando de um ponto de vista das emoções, ter contato com isso e descobrindo esses outros de mim e colocar em diálogo, até descobrir algo mais profundo que chama uma transformação. Do próprio ponto de vista psíquico, é assim o processo de desenvolvimento, de evolução. Senão a gente fica agarrado do anterior, assim, tentando lutar contra essas coisas que manifestam querendo ou não. Do ponto de vista de uma espiritualidade, o próprio Agostinho falava, né, sobre Deus, que é o mais íntimo do meu íntimo e o mais alto. É tão alto, mas é tão interior, assim. Então, é só dentro que dá, no mais profundo, que dá para ouvir esse chamado, mas um chamado que não vem como um alienígena, mas que toca a partir do que eu sou. A partir de ter coragem de tirar algumas pedras e olhar e falar, o que é isso aqui? E colocar diante do Cristo, diante de um valor maior. É só assim que a gente pode ir se conhecendo e tendo uma verdadeira transformação. E o silêncio ajuda em tudo isso. Aí já não se trata mais de se identificar com um estilo de silêncio ou não, mas dessa parte fundamental do silêncio como uma condição sine qua non, né? Sem a qual não dá para existir essa transformação. A gente trata aqui do Creio da Alegria, Caminho a Construir Perseverança, bastante do silêncio, mas tem um tópico do silêncio dentro da oração que a gente fala: o silêncio é o grande responsável pelo mergulho na interioridade, mestre que promove o encontro com Deus e facilita o diálogo no centro do coração. Desperta a sensibilidade espiritual para a quietude, o descanso, a harmonia, permitindo ouvir internamente emoções, pensamentos, sentimentos e desejos. E a partir daí aconteceu uma verdadeira transformação. Então eu te convido a refletir sobre o silêncio. Você mesma tem dado espaço para o silêncio na sua vida? Que momentos, o que o silêncio representa para você? Te dá desejo ou te dá medo? Você tem sede de silêncio ou você tem pavor de silêncio? Por quê? Para que o silêncio? E pensar também nos seus encontros de educação, se tem esse espaço para o silêncio. Se você não cultiva o silêncio, dificilmente você vai perceber o valor e conseguir, mesmo que você tente colocar no encontro um momento de silêncio, conseguir que esse momento seja carregado de presença e não aquele silêncio estéreo que a gente fala de cemitério, né? Então, espero ter ajudado, aguardo aqui o seu comentário, quais são os desafios para vivenciar e promover esse silêncio fecundo que leva a um encontro consigo mesmo, com os outros e com Deus, com algo, com o maior, né? Com o transcender desse eu pequeno. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possam ter acesso também. Tchau, tchau!